Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu sou técnico de segurança do trabalho e bombeiro civil e hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a NR6, né, que trata de equipamento de proteção individual. Então, primeiramente aí nós vamos falar um pouco sobre o conceito de equipamento de proteção individual. Então, o conceito de equipamento de proteção individual é um dispositivo, né, de uso individual de fabricação nacional ou estrangeira destinado à proteção e saúde e integridade física do trabalhador, né? Então, todo e qualquer equipamento que seja para uso individual, nós adotamos este conceito aí da tela, tá? Então, de acordo com a CLT no seu artigo 166, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Então, desde que a empresa ela não ofereça uma segurança para o funcionário, aquele local, aquele ambiente de trabalho não ofereça, a empresa ela vai adotar algumas medidas de segurança. Primeiro, ela vai tentar com os equipamentos de proteção coletiva, né? Se os equipamentos de proteção coletiva não forem viáveis, ela vai adotar os equipamentos de proteção individual de acordo com cada risco que o seu funcionário esteja exposto. CLT, um artigo 166, o equipamento de proteção só será posto à venda ou utilizado com indicação de certificado de aprovação, no caso, o CA do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, todo equipamento de proteção individual, ele tem um número de CA, né, que é o certificado de aprovação. É uma numeração que dá uma validade para aquele equipamento, diz com que ele foi passado por uma perícia, por uma análise do Inmetro, e que realmente aquele equipamento pode ser colocado à venda, que vai sim atender ali os objetivos de caso um acidente e vai fazer atenuação daquela lesão. Então nós temos aí alguns tipos de equipamento de proteção individual. Primeiro, o básico, né? Então são uniformes, eles não são EPIs, mas também protegem de alguma forma, né? Por exemplo, respingo de algum produto, né? Pode ser que ele absorva. Temos aí o capacete de segurança, a bota de segurança, o óculos de segurança, né? E protetor auricular e luvas. Então são EPIs básicos aí para as demais funções, né? Temos também os EPIs específicos, que são os EPIs exclusivos para funções ou atividades específicas. No caso é o cinto de segurança, vestimenta parâmetro voltaico e vestimenta química, né? Máscaras autônomas, luvas de malha de aço, protetor facial, vestimentas de aproximação ao fogo. Então nós temos o básico aí, que é o geral, né, um geral de fábrica, e os específicos para atividades específicas aí, dependendo aí, ou altura, ou eletricidade, produtos químicos, luva de malha de aço para um açougueiro, enfim, né, diversos. Em relação às circunstâncias para o uso do EPI, né, nós temos aí, sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou doença profissional. Então, sempre que as medidas de proteção coletiva não forem eficazes, nós iremos adotar os EPIs de acordo com o risco a cada funcionário está exposto. E letra B, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas também, eu vou utilizar os equipamentos de proteção individual. E também para atender a situações de emergência. Então, vou precisar de fazer um resgate, né? Eu tenho conhecimento de resgate, vou utilizar o meu equipamento ali de proteção coletiva, no caso seria o cinto de segurança, um talabarte, né? Para poder fazer, atuar numa situação de emergência como esta. Responsabilidades. Então, a primeira responsabilidade ela vai para o empregador. Então, o empregador ele é obrigado a adquirir o tipo adequado da atividade do empregado, fornecer somente API aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e de empresas cadastradas aí no DNSST do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então também ele precisa treinar o trabalhador sobre o uso adequado, ensiná-lo como coloca, como guarda, e tornar obrigatório o seu uso, substituí-lo imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica, comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade no EPI, né? Então são situações aí voltadas para o empregador. E o empregado, ali, a responsabilidade dele é usar para a finalidade de qual se destina. Então, se eu recebi um calçado de segurança para utilizar no meu trabalho, eu não vou pegar aquele calçado e utilizar fora do meu ambiente, né? Dentro da minha casa ou algum tipo de lazer, né? Eu só vou destinar para aquela atividade.
Responsabilizar por guarda e conservação. Então eu recebi o equipamento em bom estado, eu devo guardá-lo, eu devo conservá-lo até que ele não tenha mais vida útil para que eu possa trocá-lo. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso, né? Então qualquer alteração, né? Olha, esse equipamento aqui tá causando algum tipo de problema, um calçado, por exemplo, a sola está soltando, então ele não é próprio para uso, então eu vou comunicar ao meu empregador para que ele faça a troca. Responsabilidades: fabricante e importador. Comercializar somente EPI portador de CA, certificado de aprovação. Renovar o CA, CRF e CRI quando vencido o prazo de validade, né? Lembrando que o CA ele tem um prazo de validade de 5 anos, podendo ser renovado. Então eu comprei um CA, eu comprei um equipamento, eu tenho dentro de uma loja, né, de venda de EPI, eu tenho que me atentar à validade daquele equipamento, né, do CA daquele equipamento. Validade de vida útil é uma coisa, você vai analisar quando você está com o equipamento no dia a dia. Agora o CA ele tem uma validade de 5 anos, ele pode estar em perfeito estado, se ele estiver com o CA vencido ele não pode ser colocado à venda. Requerer novo CA quando houver alteração das especificações do EPI aprovado. Responsabilizar por manter a mesma qualidade do EPI padrão que deu origem ao CA. Então hoje eu criei um equipamento X, com a qualidade X. Ao renovar aquele equipamento, daqui 5 anos, renovar o CA dele, ele tem que ter o mesmo padrão e as mesmas qualidades. E cadastrar-se junto ao Ministério do Trabalho e Emprego através do DNSST. Quem falha nessas obrigações pode ser responsabilizado? Então, o empregador poderá responder na área criminal ou civil, além de ser multado pelo Ministério do Trabalho. E o funcionário estará sujeito a sanções trabalhistas, podendo até ser demitido por justa causa. Então, existe responsabilidades tanto pela empresa, que ela deixar de colocar esse equipamento à disposição do funcionário, ou comprar um equipamento inadequado, ele tem essa responsabilidade civil ou criminal. E o funcionário também pode até ser demitido por justa causa, caso ele não queira obedecer esses procedimentos de segurança dentro da sua empresa. Na 6 ainda, vamos lá, tipo de EPI, de acordo com a atividade. Então nós temos uma figura de um capacete, então a proteção para a cabeça, a proteção ela pode ser conjugada, pode ser facial, tem aí também essa parte da cabeça, aí, o óculos de segurança, máscara para soldadores, capacete de segurança, capuz ou boné árabe, né? São tipos de equipamentos aí para proteção da cabeça, né? Então temos aí uma figura aí do que é um boné árabe, né? Um capuz. É um boné simplesmente ali com a estrutura de pano que envolve ali toda a sua nuca, né? Para poder proteger principalmente aí do sol, né? Confeccionado em tecido de algodão tratado para tornar-se hidrorrepelente. Protege o couro cabeludo e o pescoço de respingos e do sol, né? Tanto respingos de solda, por exemplo, e também aí da radiação não ionizante, que é a radiação do sol. Proteção facial e ocular. Deve estar disponível para todos os funcionários que trabalham em local onde haja manuseio ou armazenamento de substâncias químicas. Todos os visitantes deste local também deverão utilizar a proteção facial. Então, adentrei um ambiente de trabalho onde esteja uma placa lá, obrigatória proteção segurança. Provavelmente vai ter algumas plaquinhas dizendo qual EPI você vai utilizar. Então, não só para o trabalhador, mas qualquer visitante daquela área, eles têm que adequar ao ambiente. O uso é obrigatório em atividades onde houver probabilidade de respingos de produtos químicos, tá? Quais são os tipos aí? Primeiro aí, proteção facial, nós temos o óculos de segurança, né? Então tem diversos tipos e modelos de óculos de segurança aí. E também temos o protetor facial, né? Que ele protege toda a face. E as suas características são, não deve distorcer a imagem ou limitar o campo visual, né? Ele tem que ser uma qualidade boa para que não interfira na sua visão. Devem ser resistentes aos produtos que serão manuseados. Devem ser confortáveis, de fácil limpeza e conservação. Aí estão alguns modelos, né, de óculos e também óculos acoplados aí ao protetor facial, tá? Só para a gente ilustrar o que a gente disse agora. Então vamos colocar lá uma situação. Primeiro, uma operação. Entrar em um local onde haja razoável probabilidade de respingo no rosto. Então, proteção requerida, óculos de segurança. Manuseio de produtos químicos corrosivos, né? Óculos de segurança com vedação, para evitar que aquele respingo
passe para o olho. Manuseio de produtos químicos perigosos, né? Então temos aí o óculos de segurança com vedação. E transferência de mais que 1 litro de produtos químicos corrosivos ou perigosos. Então temos ali o óculos de segurança com vedação e protetor facial juntos, né? Para realmente blindar que chegue ao olho, né? Principalmente ao olho deste colaborador, qualquer tipo de respingo aí. Em relação à conservação, então nós temos sempre que manter os equipamentos limpos para que eles funcionem corretamente, tenham sua eficácia, e não utilizando para isso materiais abrasivos ou solventes orgânicos. Por quê? Porque eu vou danificar aquele equipamento. E guardar os equipamentos de forma a prevenir avarias, né? Então vou guardar aquele equipamento em local onde que ele não vá ser danificado e não vai ter nenhuma avaria naquele ambiente. Uso de lentes de contato no laboratório, né? Então temos aí prós: melhora a visão periférica, mais confortável, pode funcionar como barreira em alguns gases e partículas, melhor do que o óculos em atmosferas úmidas, melhor para trabalhar com instrumentos ópticos, melhor para a utilização de óculos de segurança e não tem problema de reflexo, como os óculos. E os contras: as partículas podem ficar retidas sob a lente de contato, podem descolorir ou tornar-se turvas em contato com alguns vapores químicos, e lentes gelatinosas podem secar em ambientes com pouca umidade. E alguns vapores e gases podem ser absorvidos na lente e causar irritações. E algumas lentes de contato impedem a oxigenação do olho, né? Então nós temos prós e contras em relação ao uso de lentes de contato no ambiente de laboratório, né? Pode ter alguns gases e vapores ali químicos. Temos aí a viseira facial, né? O protetor facial, né? Então só o intuito é proteger os olhos e o rosto contra respingos durante o manuseio e aplicação. A viseira deve ter a maior transparência possível e não distorcer a imagem. E a substituição do óculos pela viseira protege não somente o olho, mas também aplica todo o rosto, né? Então você não protege simplesmente o olho desse colaborador, você fornecendo essa viseira. Você consegue proteger o olho, a boca, o nariz, todo o rosto ali de um possível respingo ou partícula que vai ser projetada a esse colaborador. Temos aí também as luvas, né? As luvas de proteção. Então nós temos aí luvas, mangotes e creme protetor, né? São proteção para os membros superiores. A eficiência das luvas é medida através de 3 parâmetros. Primeiro, degradação, mudança em alguma das atividades, das características físicas da luva. Permeação, velocidade com que o produto químico permeia através da luva. E o tempo de resistência, né? Tempo decorrido entre o contato inicial com o lado externo da luva e a ocorrência do produto químico no seu interior. E nenhum material protege contra todos os produtos químicos. Por exemplo, as luvas de látex descartáveis são permeáveis a praticamente todo produto químico. Para contato intermitente com produtos químicos, luvas descartáveis de nitrila, né, ou nitrílico, o material. Então vamos lá, temos a nitrila, neopreno, né, a Kevlar, borracha butílica, vinil, Viton, PVA e PVC. Então temos diversas luvas disponíveis dentro do mercado. E ao fazer uma avaliação dentro de um ambiente de trabalho, nós devemos avaliar qual é o risco, qual é o produto, né, e comprar uma luva adequada para cada atividade. Então nós temos ali tipo butílica, né, o uso dela é bom para acetonas e ésteres, ruim para os demais solventes. A de látex, bom para ácido graxo, ácido e bases diluídas, péssimo para solventes orgânicos. Neopreno, bom para ácidos e bases, peróxidos, hidrocarbonetos, álcoois, fenóis e ruim para solventes halogenados, né, e aromáticos. A de PVC era bom para ácidos e bases, ruim para a maioria dos solventes orgânicos. PVA, bom para solventes aromáticos e halogenados, ruim para soluções aquosas. E temos a nitrila, bom para uma grande variedade de solventes orgânicos e ácidos e bases. E também temos a Viton, excepcional resistência a solventes aromáticos e halogenados, né? Então nós temos aí o tipo de luva e qual é o uso correto para ela, tá? Recordando
Solventes aromáticos têm propriedade de dissolver outros produtos, exemplo, xileno, tolueno e benzeno. E os halogenados são aqueles que em sua estrutura contêm átomos. E solventes orgânicos são substâncias químicas orgânicas que apresentam certa volatilidade e solubilidade, sendo utilizadas como diluentes, dispersantes e solubilizantes, né? Biodegradáveis. E aí também tem o ésteres, são compostos orgânicos que reagem com a água para produzir álcoois e ácidos orgânicos. Em relação à conservação e manutenção, deve ser inspecionada antes e depois do uso, contra sinais de deterioração, pequenos orifícios, descoloração, ressecamento, etc. Luvas descartáveis não devem ser limpas ou reutilizadas. As luvas não descartáveis devem ser lavadas, secas e guardadas longe do local onde são manipulados produtos químicos. Lavar as mãos, sempre retirar as luvas, né? Então retirei as luvas, vou fazer asepsia das minhas mãos. Temos aí também um creme protetor. Então, creme protetor de segurança para a proteção dos membros superiores contra agentes químicos também é EPI e deve ter o CA. E agora, falando de membros inferiores, nós temos aí os calçados de segurança e as perneiras. Temos aí também equipamentos para proteção contra queda, né, diferença de nível. Hoje a norma NR35 aí, lembrando que nós temos aí dentro da nossa plataforma o curso completo de NR35 junto com o material. Temos aí o cinto de segurança, né, tipo paraquedista, cadeira suspensa, trava-quedas, tripé para espaço confinado, para fazer o resgate ou o acesso a esse espaço confinado, né? São equipamentos para proteção contra quedas de diferente nível. Tipos de API, de acordo com a atividade, temos também os protetores auriculares, né? Ele pode ser tipo inserção, que são os plugs, ou o concha, né? Que é esse maior aí, esse azul, né? Que demonstra pra gente na figura. Temos aí também as proteções respiratórias, né? Então temos respiradores contra poeiras, respiradores semifaciais e faciais inteiras para agentes químicos, máscaras para jateamento, máscara autônoma e painel filtrante, né? Então nós temos aí a primeira figura, que mostra ali um respirador, e aquela máscara simples, né, filtrante ali, com filtro, aquela azulzinha, tem a azulzinha PFF2, né, mais conhecida aí dentro do ambiente de trabalho, e demais equipamentos aí com filtros que você pode tirar, comprar, substituir, fazer a limpeza corretamente, é uma máscara que você pode utilizar durante um bom tempo aí. Respirador. Deve-se colocar de forma que os dois elásticos fiquem fixados corretamente sem dobras. Um fixado na parte superior da cabeça e outro na parte inferior à altura do pescoço, sem apertar as orelhas. O respirador deve encaixar perfeitamente na face do trabalhador, não permitindo que haja abertura para a entrada de partículas, névoas ou vapores. Para usar o respirador, o trabalhador deve estar sempre bem barbeado, né? Por quê? Porque vai ficar ruim de colocar, se dependendo se for aquele PFF2, a barba, né? Os toquinhos da barba ali, ele vai furar aquele equipamento, não tendo, né, a eficácia que ele deveria ter, né? Então aí simboliza, o pessoal pode parar o vídeo para poder fazer a demonstração. Figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Então o respirador deve ser o último EPI a ser retirado, sendo guardado separadamente dos demais equipamentos para evitar contaminação das partes internas do filtro. Então tem toda uma vestimenta, então todo um aparato, luvas, calçado de proteção, uma roupa, né, especial. Então eu devo tirar todo esse equipamento para posteriormente eu retirar o meu respirador. Temos aí a proteção para o tronco, né? Temos aventais, jaquetas e capa, né? Então aí mostra pra gente aí, temos ali perneira, mangote, um avental aí para proteção do tronco, só para a gente entender um pouco mais aí. Temos aí também a proteção para o corpo inteiro, os macacões especiais, ele pode ser utilizado dentro de ambiente que possa ter uma exposição a material biológico, né? Vírus, bactérias, ou até produtos químicos mesmo, né, em determinados ambientes. Então temos aí o equipamento, como demonstra a figura, um equipamento para a proteção do corpo inteiro. Em relação à higienização, alguns EPIs devem ser higienizados antes de serem usados. Por exemplo,
capacetes, protetor auricular, óculos, luva de PVC com água e sabão e álcool para prevenir irritações e até infecções. Então eu peguei o meu equipamento, faço a higienização dele, após o uso dele, faço a higienização dele e guardo em local correto. Temos aí uma ficha de EPI, né? Então essa ficha de EPI ela serve para a gente ter o controle de qual equipamento a empresa está fornecendo para o colaborador. Nós colocamos aí no item, né? Por exemplo, item 1, descrição, calçado de segurança, o CA válido, quantas unidades eu forneci para aquele colaborador, a data de entrega, a de devolução ela vai ficar para quando esse colaborador devolver aquele equipamento, para que eu possa fornecer um novamente. E ele assina dando ciência que ele teve, né, ele recebeu aquele equipamento. Isso é um modelo para a gente entender um pouco como funciona, né? Então cada empresa tem um modelo específico, provavelmente deve ter um modelo específico, mas esse é um modelo padrão para nós entendermos. Então equipamento eu descrevo ele, coloco o CA válido, a unidade, a data de entrega e a data de devolução eu aguardo quando ele for devolver esse equipamento. Então alguns mitos aí, os EPIs são desconfortáveis. Realmente a EPI era muito desconfortável no passado, mas atualmente existem EPIs confeccionados com materiais leves e confortáveis. A sensação de desconforto está associada a fatores como a falta de treinamento e ao uso incorreto, né? Então, assim, hoje nós temos uma tecnologia muito avançada, onde nós conseguimos comprar no mercado equipamentos aí bem confortáveis, leves, que possam trazer um conforto maior para os nossos colaboradores, né? Então muitas vezes o desconforto ele está associado à colocação, ao uso incorreto ou à falta de treinamento que esses colaboradores têm. EPIs são caros? Estudo comprova que os gastos com EPIs representam em média menos de 0,05% dos investimentos necessários para uma atividade produtiva. Por exemplo, numa agroindústria, insumos, fertilizantes, sementes, produtos fitossanitários, mão de obra, custos administrativos e outros materiais somam mais de 99,95%. O uso do EPI é obrigatório e não cumprimento da legislação poderá acarretar em multa e ações trabalhistas. Então é muito mais caro você tratar um problema depois, caso você não disponibilize um EPI corretamente, do que você disponibilizar um EPI para sua empresa, né, ou você, funcionário, deixar de utilizar esse equipamento. Então aí só para a gente entender, né, a pirâmide, qual que seria o gráfico, né? Então o gasto no EPI seria 0,05%. O restante é todo o material, tá? Então o empregado deve trabalhar calçado, ficando proibido o uso de tamancos, sandália e chinelos. O Ministério do Trabalho poderá determinar o uso do EPI quando julgar necessário. A recomendação ao empregador quanto ao EPI adequadamente compete ao SESMIT e CIPA. O EPI de fabricação nacional ou importado só poderá ser colocado à venda quando apresentar o CA, Certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E algumas considerações finais. O simples fornecimento dos equipamentos de proteção individual não garante a proteção de saúde do trabalhador e nem evita contaminações. Incorretamente utilizado, o EPI pode comprometer ainda mais a segurança desse trabalhador. Então, assim, eu devo utilizar o EPI corretamente para que ele possa funcionar correto. E também, simplesmente o fato de eu fornecer, não me isento de uma responsabilidade lá na frente. Eu tenho que fornecer o equipamento como empregador e também cobrar em relação ao uso e treinar aquele funcionário para que esse equipamento possa funcionar adequadamente, né? Então, olha aí uma figura, né, para dar uma descontração. A falta de segurança, o descaso e a desinformação e o uso de equipamentos inadequados são os principais fatores de agravamento de lesões em acidentes de trabalho, principalmente nas áreas da construção civil e manutenção predial. Então, fica aí uma mensagem para nós. Não lamente o acidente que já aconteceu, comemore o acidente que você foi capaz de evitar, né? Então, isso aí é o nosso conteúdo, né, de treinamento do NR 6. Pela Máxima Engenharia e Consultoria. Visite a nossa plataforma, nós temos diversos cursos praticamente em todas as NR. E muito obrigado e até a próxima.